A Operação Carbono Oculto, hoje, na minha opinião, ela não aconteceria mais. Depois ainda desse debate político aí, dessa polarização em torno desse PL antifacção, que mudou para PL anti-organização criminosa ultraviolenta, né? Então, a gente percebeu o seguinte, que os políticos se apropriaram do assunto e deixaram um pouco de lado a questão de fundo, que é a segurança pública. Veja, o Valfrido colocou, nós temos uma Polícia Federal, que é a melhor polícia do Brasil, a melhor estruturada em termos de integrantes, de treinamento, de remuneração, isso é bom que se diga também, eles ganham bem mais do que as polícias estaduais, mas ela não tem condição de fazer frente a uma criminalidade organizada no Brasil todo, até pelas outras funções que eles têm que desempenhar, né? E a gente tem mais de 600 mil policiais estaduais no Brasil. Uhum. Então a gente precisa fazer o quê? Né? Fazer uma coordenação dessas forças, uma integração e fazer com que eles operem de maneira integrada e cooperativa. E isso é a dificuldade. Então, veja, se já era difícil, então tem agora o marco legal, né? Que pretende entregar aí para a população um marco legal do combate à organização criminosa no Brasil. A partir de então, nós vamos solucionar todos os problemas de organização criminosa, como se o aumento de pena, e essa é uma crítica que eu faço, eu sou um defensor do aumento de penas, eu sou um defensor de que tenha que se cumprir mais tempo efetivamente no regime fechado, porque hoje a gente tem uma série de benefícios de progressão, livramento condicional, indulto, enfim, que diminui muito o tempo que o sujeito fica preso. E audiência de custódia? A audiência de custódia, mas veja, o que eu queria colocar é o seguinte, você pode colocar 100 anos de reclusão. Na minha opinião, não é só esse fator que vai dissuadir o criminoso de participar de uma organização criminosa e de continuar agindo. Então a gente tem que ter outras medidas. E como é que nós vamos aplicar? Eu acho que esse é o ponto, né? É fundamental. Quando eu participei da elaboração do projeto, o Valfrido também participou no início do anteprojeto do governo. Né? Foi criada uma equipe no Ministério do Trabalho, eu fui convidado pelo Ministério da Justiça, fui convidado para fazer parte, o Valfrido também, outros especialistas na área, e a ideia era a legislação antimáfia. Aliás, a primeira denominação que se deu era de um projeto de lei antimáfia. Isso foi depois sendo mudado no Ministério da Justiça. E a gente percebeu que a ideia central, que é a criação da Autoridade Nacional, né, antimáfia ou para combater organizações criminosas no Brasil, ela foi deixada de lado por disputas corporativas ou porque algumas pessoas ou instituições acharam que iam perder poder. E não é o caso. O que a gente pretende, na verdade, era melhorar as polícias. Veja, a gente está tratando da criação de uma nova polícia. Essa autoridade, como funciona na Itália, por exemplo, você vai montar a sua equipe com a Polícia Federal, com a Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e com as polícias estaduais e ministérios públicos. Na Itália, você tem uma estrutura exatamente como a que a gente sugere. Igual. Você tem a Direção Nacional Antimáfia, que pensa política antimáfia. É uma... Tá. É uma agência. É uma agência. É por aí. É uma agência. Ela pensa política antimáfia, ela tem instrumentos de inteligência, porque quanto mais inteligência, menos violência, e ela se articula com o corpo policial, que é a Polícia Federal deles lá. Que é uma junção de várias polícias, chama DIA, ou DIA. DIA é a Direção de Investigação. Investigação de Máfia. Tem duas lá. Então, o que acontece? Você tem um órgão pensando política antimáfia e o outro executando política antimáfia. Que é o que a gente acha que tem que acontecer no Brasil. A nossa Polícia Federal tem que ter um destacamento para executar a política antimáfia. E musculoso. Ao mesmo tempo, se a gente não fizer essa distinção, se nós dermos toda essa atribuição à Polícia Federal sem um órgão em cima pensando política antimáfia, o que nós vamos ter? Uma enorme resistência da classe política. Por quê? Porque a classe política é normalmente investigada pela Polícia Federal. Então, a classe política vai começar a ficar desconfiada. Mas, olha, a Polícia Federal está sendo anabolizada. Não é à toa que a Polícia Federal só tem 13 mil homens. Não é à toa. Nós temos que entender como as coisas funcionam nesse país. A classe política tem medo da Polícia Federal. Durante a Operação Lava Jato, a Polícia Federal batia na sua porta às 6 horas da manhã para cumprir mandados de prisão e mandado. E, de certa forma,
E num contexto de lawfare, ou seja, num contexto de politização. Nós temos que evitar isso. Uma das maneiras de evitar isso é circunscrever essa maior musculatura à questão das máfias. O problema para o Brasil aqui, neste momento, é combater máfia, PCC e Comando Vermelho. Não vamos misturar com outras coisas. Que aí você, de certa forma, consegue arregimentar a classe política mais resistente a convergir para esse projeto. Mas esse documento que foi aprovado lá pelos deputados e está no Senado agora... É um documento que é originado no governo. Sim. Esse documento é o que o Lincoln falou. Nós fomos lá, ajudamos num grupo de trabalho a criar, que nós queríamos que fosse um projeto de lei antimáfia, né, que contemplava uma autoridade nacional antimáfia. Ele foi sendo modificado, mesmo dentro do governo, é enviado pelo Ministério da Justiça para o Congresso. Logo depois da Operação do Rio de Janeiro. Logo depois da Operação do Rio de Janeiro. Né? O presidente Hugo Mota entrega a relatoria desse projeto. Todo projeto tem um relator. Para quem? Para aquele que era o secretário de segurança do Tarcísio. Ex-capitão da rota, um cara de direita e que tem uma visão firme daquele modelo de tiro, porrada e bomba. E que, inclusive, eles tinham um outro... Era para ser 2 projetos a serem apreciados, não é? E o que aconteceu é que unificou-se as ideias em uma coisa só, dá para dizer, né? E uma coisa que me chamou a atenção, inclusive, sobre isso daí foi que... Bom, eu conversei com... Teve aqui o Derrite e o Tarcísio, a gente falou sobre isso daí, e ele tinha acabado de sair da Secretaria de Segurança Pública daqui de São Paulo para se tornar o relator. No caso, eu achava que todo mundo achava que ia ser É uma tentativa da direita de se apropriar dessa ferramenta indispensável de combate ao crime organizado de tipo mafioso. Aí eles fizeram o primeiro substitutivo, que era que equiparava a grupo terrorista, ia criar 88 grupos terroristas no Brasil, que é uma sandice. A Faria Lima caiu de pau em cima deles. Falou, vocês vão quebrar a economia do país. Aí fizeram o segundo substitutivo, que era uma M. Fizeram o terceiro, que era outra M, e aprovaram o quinto. A verdade é que ele não pode falar, mas eu posso. Era uma merda. E continua ruim. Por que continua ruim ali? É porque é uma bobagem. Eu tenho algumas observações a fazer. Eu penso o seguinte, né? De fato, a gente queria excepcionar para casos mais graves, como o Comando Vermelho, PCC, que já resolveria 80%, 90% dos problemas do país, porque essas duas organizações elas dividiram o país ao meio. Né? O número maior de homicídios em determinado estado é por conta de guerra entre as duas facções que se associam a outras organizações locais. O que houve foi uma opção por unificar tudo. No primeiro momento, como disse o Valfrido, no substitutivo, equiparando todas as facções do Brasil, inclusive aquelas que atuam num bairro, como organizações terroristas. Né? E depois, quando houve muita crítica, foi mudado e criou-se um tipo penal, vamos dizer assim, autônomo, né? Que não está nessa seara da legislação antiterrorismo. O que eu acho que precisa ser esclarecido, primeiro, qual a vantagem de se declarar o PCC ou o Comando Vermelho, vantagem para o Brasil, para o brasileiro, para o povo que está lá na ponta e para mim, que sou operador de direito, que sou promotor, para o policial, de classificar o PCC como terrorista. Fora da questão das pessoas acharem no imaginário popular que isso vai agravar a situação do criminoso, vai diminuir, de certa maneira, o crime, ou vai ajudar o Ministério Público, a Justiça e a Polícia. Né? Veja, todos os instrumentos que foram propostos na lei antiterrorismo, que estão na lei antiterrorismo, nós já temos em outras legislações. Está na lei 12.850, que é das organizações criminosas, está na lei antidrogas também, as mesmas ferramentas. Então, veja, isso era mais uma questão retórica, né? Me parece até populista, essa classificação, essa briga por se classificar, né? Achando que nós vamos ter aí uma intervenção dos Estados Unidos ou de outros países. Claro, nós temos esse problema do ponto de vista econômico, submissão que existe na direita, do ponto de vista de soberania nacional, porque existe mesmo esse risco, mas se pegar a maioria dos países do mundo que seguem, por exemplo, a classificação da ONU, eles não seriam classificados como terroristas, né? O que a gente precisa, e veja bem,
A máfia, ela pratica atos terroristas. Ela já explodiu o trem, já matou milhares de policiais, mas ela não é considerada organização terrorista. O PCC e o Comando O Vermelho PCC também. pratica atos terroristas, eu defendo isso nas minhas aulas e palestras, mas ele não é uma organização terrorista. O fato de praticar atos não equipara ao terrorismo, né? Esse é um ponto. Agora, qual a vantagem? Nenhuma do ponto de vista legal, em termos de instrumentos legais para se combater essas facções, não haveria nenhum aumento, nenhum benefício. Tá? Então, esse é um ponto. Agora, da maneira como ficou, qual a crítica? Né? Você está perguntando qual a crítica. Veja, primeiro que unificou também todas as facções. Então, a maior delas, que é o PCC hoje, que está em 28 países fora do Brasil, que tem uma arrecadação de bilhões de dólares, ela é equiparada com uma pequena facção lá do norte e do nordeste, que tem uma atuação muito regional. Então, eu acho que isso também não é uma boa técnica, né? Você igualar organizações, 2 potências ou 3 com as demais. Isso é um ponto, né? É como você ter uma bala de canhão para dar um tiro num camundongo, por exemplo. Esse é um ponto. O segundo ponto, que parece que passou à margem disso tudo. Essa legislação extremamente grave que foi proposta, como eu disse, eu sou um defensor, acredito que o Valfrido também, de um maior rigor nas penas, que é preciso. Não dá para também tratar o criminoso como a esquerda constantemente quis dizer, que são fruto da desigualdade social. A gente precisa tratar do problema agora, né? Então precisa de rigor. Agora, veja, você criou uma legislação que aumenta a pena de 20 a 40 anos. Essa pena pode ser agravada até por 65 anos, fora os crimes conexos, né? Então vai dar uma punição muito grande. Agora, veja, o que está de fora desse pacote anticrime, por exemplo, desse marco legal? Todos os crimes de colarinho branco, todas as organizações criminosas, por exemplo, que atuam com essas organizações ultraviolentas, mas que não pegam em arma. A Carbono Oculto, por exemplo, teria dificuldades em ser enquadrada na lei, né, no marco legal. Quem que nós vamos pegar? Vai pegar aquele criminoso do morro que está com o fuzil? Né? Essa é a questão. Eu acho que precisaria talvez um aperfeiçoamento, mais do que né, isso, né, para que a gente possa realmente atingir, porque o cara que financia aquele armamento, ele não está no morro. Mais ou menos por aí. Em primeiro lugar, é o seguinte: se você não tiver. Vamos lá, vou voltar a esse ponto. Se você não tiver uma lei antimáfia, ou chame como quiser, não quer chamar de máfia, enfim. Máfia é o nome, mas vamos pensar que queiram chamar de outro nome. Tá. Se você não tiver um critério de associação, primeiro de identificação e caracterização daquele grupo, do que a lei fala? Caracteriza direito o grupo. Não é todo mundo. É isso que o Lincoln está dizendo. São alguns. O problema são em alguns. O teu celular roubado na Avenida Paulista é o PCC que está por trás. Tá? Então, a criminalidade de rua, por isso que a gente tem que desmantelar a organização para melhorar a criminalidade de rua. Não nos enganemos. Então, a primeira coisa é identificar o fenômeno. O que é que eu estou regulando? Segunda coisa é dizer quem é que está associado ao fenômeno. Quem é líder? Quem é gerente? Quem é soldado? Quem é empresa capitalizada? Quem é empresa financiada? Qual é o fundo que gere? Até para dizer para as pessoas o que acontece se você for líder. Qual é a consequência se você for líder de uma organização criminosa? Não é só fazer um assalto ou vender cocaína. Ou fazer tráfico. É estar associado a crime. Estar associado é crime. E nós não temos isso nessa lei. Porque estar associado é crime. E os vários graus de associação. Então, por exemplo, eu preciso dizer para uma empresa qualquer o que ela tem que fazer internamente para se organizar para não fazer um negócio com uma pessoa associada ao PCC. Se eu não tenho uma lei que faça isso, a lei italiana faz isso. A lei americana faz isso. A nossa lei, essa leizinha aí, esse projetinho de lei, não faz isso. E a gente fala com essa veemência, não é para maltratar ninguém. É porque as pessoas precisam disso. Não é porque nós nos achamos mais inteligentes ou melhores. É porque nós estamos vendo o tamanho do problema. Nós estamos vendo o seguinte, que os nossos filhos não vão poder viver com segurança num país. E não são os filhos só dos pobres. Os filhos dos ricos também. É importante que a gente diga isso aos ricos. Mais do que isso,
Daqui a pouco, um cara ganha uma licitação, alguém liga para ele e fala assim, você não ganhou não, sou eu que ganhei. Eu vou tomar a tua empresa. Daqui a pouco, um desses grandes capitalistas que tem o controle de uma companhia, às vezes uma companhia aberta, vai receber um telefone e vai dizer, você não tem mais o controle dessa companhia. Até porque, sabe o teu neto, que sai da escola às 5h30 da tarde, o fulaninho? Então eu tô aqui olhando para ele aqui agora, olha aqui uma foto dele.